Suicídios. Lições Bíblicas Adultos. Olá, meus queridos, meus amados, a paz do Senhor. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou todo o segundo trimestre de 2017. Você que não mediu dificuldade de estar acompanhando, compartilhando, deixando seu comentário, a sua curtida. Você que se inscreveu no nosso canal nesse trimestre. Eu quero agradecer a você de todo o meu coração e dizer a você que no próximo trimestre continue conosco, porque estaremos aqui toda semana trazendo para você o melhor do subsídio da Escola Bíblica Dominical para o auxiliar no preparo da sua lição de domingo. Hoje nós estamos aqui com a última lição do trimestre, trazendo para você um personagem muitíssimo importante, que é Jesus, o nosso Salvador, o modelo supremo de caráter. Então, meus amados, nesta lição nós teremos, de modo bastante resumido, um estudo, mas com muita reverência e temor sobre esse personagem mais importante que já pisou na terra. Nós refletiremos sobre Jesus, o homem de caráter perfeito, e praticamente é impossível descrever a grandeza de sua personalidade, de seu caráter supremo com palavras humanas. A sua entrada no seio da raça humana, em seu estado de miséria espiritual, não somente significou Deus entre nós, o Emanuel, mas também a sua missão salvífica em cumprimento à promessa do Criador de redimir o homem caído desde o Éden. Ele humanizou-se como a semente da mulher que haveria de ferir a cabeça do diabo, conforme Gênesis 3,15. Na eternidade, ele tinha todos os atributos da divindade, como onisciência, onipotência, onipresença e tantos outros somente a ele inerentes, ou absolutos. Porém, ao encarnar-se no ventre da mulher, tornou-se filho do homem, absorvendo temporariamente as limitações do ser humano para que pudesse experimentar a vida humana em todos os seus mais diferentes aspectos e circunstâncias. Ele despojou-se de seus atributos e de sua glória para submeter-se ao plano do Pai em relação à salvação do mundo. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele era, meus amados, ao mesmo tempo o Deus homem e o homem Deus, possuindo as naturezas divina e humana, na incompreensível união hipostática, o que o torna inalcançável na dimensão plena de sua natureza. A mente finita e limitada do homem jamais compreenderá isso. Para entender o seu caráter no âmbito desse estudo que nós estamos fazendo, em que nós estamos apresentando exemplos de homens e mulheres que foram protagonistas da história bíblica, precisaremos analisar alguns aspectos que sua vida, na vida de Jesus, são retratados nas Escrituras, tanto em termos proféticos como em seu nascimento, seu desenvolvimento humano e experiências que vivenciou no confronto com a realidade espiritual e humana em que foi introduzido para cumprir o plano de Deus para a redenção da humanidade. Ele era o Verbo que estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Isso que João escreve é o que nos remete à sua divindade e eternidade. Esse Verbo, no entanto, não se manteve só na eternidade. Ele tornou-se homem por desígnio supremo de Deus, o Pai, para resgatar a criatura das forças do mal que perturbaram e prejudicaram a história do homem. O homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aí, por causa do pecado e da queda, o homem se deformou.
O apóstolo João dizia: o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, abstraindo a sua condição divina, seu caráter humano revelou-se qualidades especiais. Jesus sofreu as necessidades humanas como cansaço, fome, sono, alegria, tristeza, mas ele jamais experimentou qualquer tipo de pecado. Ele experimentou o que é ser tentado. Podemos também depreender que as forças do mal investiram contra ele não só no monte da tentação, mas também em diversas áreas de sua vida, incluindo a área moral. Mas ele em tudo foi o grande vencedor, pois venceu todas as fontes da tentação e também venceu o mundo. Ele disse aos seus seguidores: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu a carne, a natureza carnal. Nesta previsão, ele disse da ressurreição que ele teria ao terceiro dia. Ele disse: a minha alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Atos capítulo 2, versículo 31. Ele venceu o diabo em todos os embates e confrontos. Nós vemos em Mateus no capítulo 4 que ele disse assim, no final do seu embate com Satanás, ele diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Uma síntese do seu caráter, de sua vitória total sobre o pecado, está no livro de Hebreus, que diz sobre o sacerdote: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nós nas nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele é o Jesus de Nazaré, o Filho do homem, teve uma origem humana. Na verdade, Jesus é Deus, por ele se fez homem para fazer parte da raça humana, com o objetivo de remir o homem perdido. Ele se fez homem através do processo maravilhoso da encarnação. Ele nasceu como homem no tempo de Deus, Kairos. A sua entrada no mundo foi marcada por eventos de caráter espiritual e humano de grande significado. Jesus foi enviado por Deus a esse mundo com unção e poder. Primeiro foi anunciado a Maria. Jesus foi inserido na história da humanidade de uma forma singular. Maria ficou impactada com a mensagem do anjo, mas como serva de Deus, sendo ela humilde, santa, creu na mensagem e declarou sua submissão à vontade de Deus. Com essa atitude, meus queridos, Maria demonstrou ser uma jovem humilde e submissa à vontade de Deus. Foi anunciado também a José. Ao tomar conhecimento de que Maria estava grávida, sem ele ter coabitado com ela, José, um homem de temperamento tranquilo, arquitetou um plano para fugir secretamente, a fim de não difamar a sua noiva. Deus, porém, também o escolheu com uma missão elevada ao lado de Maria, nesse ministério de encarnação de Jesus. E antes que ele executasse o seu plano de fuga, Deus falou com ele em um sonho. Antes de ser alertado pelo anjo, José imaginara que sua noiva teria fornicado e corria grande risco de apedrejamento. Mas Deus interviu porque tinha um plano também que José fizesse parte desta família. Então a natureza do nascimento de Jesus foi singular. Nós vemos a diferença do nascimento de Jesus para o nascimento dos demais homens, foi o ato de ele ter sido gerado sem a semente do homem, a semente contaminada pelo pecado. Em cumprimento às profecias, ele tinha que nascer de uma virgem. O anjo Gabriel foi enviado a Maria, uma jovem simples, anônima, da pequena cidade de Nazaré, para dizer que ela fora escolhida para trazer ao mundo o Messias prometido. E até a data e local também foram avisados, foram profetizados antes. E nessa data, era o ano 5 antes de Cristo,
no mês de Sebate, ou seja, fevereiro, quando Quirino era governador da Síria, assinou-se então um decreto mandando que todos se alistassem em sua cidade de nascimento. Assim José levou Maria de Nazaré para Belém para o alistamento no mês de Adar, ou seja, no mês de março. Cumpriu-se a profecia que foi dita há 750 anos antes. Nessa profecia diz: e tu, Belém, Efrata, posto que és pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o Senhor, o Rei de Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E nascendo Jesus nesta cidade, nesta data, mesmo infante foi perseguido de morte. Mas miraculosamente Deus intervém. Herodes o Grande reinava sobre a Palestina nessa época. E então ele mandou matar todos os meninos de Belém para que também fosse eliminado o filho de Maria e José. Deus, no entanto, não permitiu isso acontecer e dirigiu os magos para não retornar ao sanguinário rei. E o Senhor também falou com José para fugir para o Egito com Maria e Jesus, pois Herodes queria matá-lo. Todos esses acontecimentos no meio humano como humano. E Jesus teve também um desenvolvimento humano. A condição divina de Jesus ficou latente em sua mente, em sua natureza. Ele só tomou consciência de sua natureza divina tempos depois. Como criança, ele teve uma infância normal e saudável aos cuidados de Maria, com o apoio de José, o pai terreno e guardião. Enquanto José cuidava da provisão para a família, como carpinteiro, Maria tinha sem dúvida um papel importantíssimo na formação do caráter humano de Jesus. Ele teve a sua infância, a sua adolescência. A Bíblia traz poucas informações sobre a infância de Cristo. O texto de Lucas nos mostra em rápidas palavras como foi a criação de Jesus. Diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de graça e sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Lucas capítulo 2, versículo 40 e 41. Então Jesus foi orientado, foi ensinado como um menino a ir à festividade dos judeus, a cultuar a Deus, a servir a Deus, a adorá-lo constantemente na sua meninice. Na sua juventude, desde a sua adolescência e juventude, Jesus exerceu a profissão ensinada pelo Pai. Ele era conhecido como o carpinteiro ou o filho do carpinteiro. Em Marcos 6,3 nós podemos ver essa citação, Mateus 13,55 também. Então, dos 12 aos 30 anos, Jesus trabalhava com seu pai adotivo em sua carpintaria, exercendo o mesmo ofício. Mas depois ele foi apresentado ao mundo. Para os seus patrícios, Jesus era o carpinteiro, provavelmente substituto de José, seu pai terreno. Ele sentiu o toque do Pai Celestial para apresentar-se ao mundo não como filho de José ou de Maria, mas sim como filho do homem, como filho de Deus, como Messias. João Evangelista foi quem melhor percebeu a realidade divina de Jesus em seu Evangelho, quando ele diz sobre Jesus, dizendo: o Verbo era Deus, sendo o Criador de todas as coisas, pois ele estava no princípio com Deus. E quando batizava no Jordão, João estava ali batizando, ele viu Jesus e viu que Jesus vinha para ele, para que ele o batizasse. E quando João viu Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tendo visto Jesus receber o Espírito Santo sobre ele, João declarou que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Nesse ato, Jesus estava sendo apresentado ao mundo como o Messias, como o Filho de Deus. Então, o seu ministério, a sua vida é de caráter supremo. Nós podemos ver que antes de iniciar o seu ministério propriamente dito,
Houve alguns eventos que nós podemos destacar, porque merece destaque no caso, o batismo e a tentação de Jesus. Ele apresentou-se para iniciar o seu ministério quando foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, para cumprir toda a justiça, quando começava mais ou menos ser de quase 30 anos. Logo após o batismo em águas, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E ali ele foi servido pelos anjos no meio das feras, naquelas circunstâncias dramáticas de tentação. No início do seu ministério, a Galileia, Jesus se deslocou para a Judéia. Depois foi a Jerusalém. Jesus chegou ali próximo à Páscoa, chegando ao templo, ele fez a primeira purificação do santuário, derrubando mesas, os cambistas e agindo com zelo contra os vendilhões de animais, expulsando-os e repreendendo por profanarem a casa de seu pai. Da Judéia, passando por Samaria, Jesus retornou a Galileia. Em meio ao retorno, Jesus passou por Samaria, já fora da Judéia, onde falou com a mulher samaritana e revelou-se como Messias. Teve um grande ministério na Galileia. Depois que João fora preso, Jesus deslocou-se para a Galileia e esteve em Caná da Galileia, onde, na primeira vez que lá esteve, transformou água em vinho e curou o filho de um oficial do rei. Era o seu segundo milagre, o filho do oficial do rei. Experiências positivas e negativas desafiaram a sua natureza humana e fortaleceram-no para cumprir a sua missão. Mas o seu ministério na Galileia não foi tão aceito posteriormente, porque começou a fazer muitos sinais, muitas maravilhas, e perturbou alguém, e ele foi rejeitado pelos galileus. Não demorou muito que surgiram oposições ao seu ministério, justamente em Nazaré, onde fora criado. No dia de sábado, Jesus foi a uma sinagoga e foi-lhe dada a oportunidade para ler, e ele leu o livro de Isaías, onde diz: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E depois da leitura, Jesus diz que naquele dia foram cumprida aquela escritura aos ouvidos dos presentes. Como resultado, em lugar de aceitarem a sua palavra, ficaram muito irados com ele e expulsaram-no da cidade. Dali foi morar em Cafarnaum. Como homem, Jesus experimentou o que era ser rejeitado pelo seu próprio povo. O primeiro milagre de Jesus foi quando ele foi convidado junto com sua mãe, seus discípulos, para um casamento em Caná da Galileia. Ali ele transformou grande quantidade de água em vinho puro. Foi o seu primeiro milagre. Não foi efetuado numa sinagoga, não foi efetuado no templo em Jerusalém, mas numa festa de casamento. E isso é significativo, meus amados, além de mostrar a valorização do casamento com a sua presença e também o valor da família. Desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele começou a sua pregação de modo impactante, como um andarilho, um pregador solitário, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. E isso já sinalizava que a salvação começa com o arrependimento seguido da conversão genuína. Em sua mensagem, ele deixou bem claro que ninguém pode ter acesso a Deus a não ser por ele, conforme nós vemos em João 14, verso 6. Com esse entendimento, Jesus causou um grande reboliço entre os líderes da sua época. Ele reuniu seus discípulos e trouxe ao mundo a mensagem mais poderosa e revolucionária, no bom sentido da palavra. Todas as mensagens que o homem já tinha ouvido, jamais tinha ouvido mensagem como aquela. E ele fez tudo isso com apenas 12 homens de caráteres completamente diferentes, mesmo sabendo que quem era cada um deles, e até mesmo Judas, que era o mais intelectual de todos, e tornou-se o tesoureiro. Os demais eram homens simples, pescadores, de índoles e temperamentos diferentes, mas foi com eles que começou a mais extraordinária mudança no pensamento humano
em toda a história da humanidade. Dali ele fez muitos sinais e maravilhas no seu ministério. O ministério de Jesus foi autenticado por Deus através da operação de muitos milagres e maravilhas. Milagres sobre as enfermidades, sobre as doenças, sobre a morte física com as ressurreições, sobre as forças da natureza, quando ele acalmava o mar, quando ele acalmava o vento, sobre as forças espirituais do mal, quando expulsava os demônios, deixando libertas as pessoas endemoniadas. E por fim, o grande sinal, a grande maravilha, o grande milagre, que foi a sua morte, a garantia da salvação para o homem. Jesus entregou-se pelo homem para salvá-lo da condenação eterna. Sua morte foi o maior gesto de amor de Deus para com o homem perdido. O significado de sua morte pode ser resumido no que ele próprio disse a Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sangue de animais do Antigo Testamento apenas cobria o pecado, mas não o tirava. Já o sangue de Jesus expia o pecado e tira o pecado do homem com a eficácia divina. Através de sua morte, Jesus propiciou a reconciliação do homem com Deus. Enquanto os conquistadores humanos venceram e tiraram a vida dos adversários, Jesus venceu e deu a sua própria vida pelos pecadores. E como vitória sobre a morte, ele ressuscitou. Temos a garantia de que um dia todos os que creem em Cristo haverão de ressuscitar, vencendo o último inimigo que é a morte, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 19 a 26. E por fim, ele voltará para buscar a sua igreja. Esta é a esperança dos salvos. Quando Jesus nasceu em Belém, veio ao mundo de maneira muito singela e modesta. Ele apareceu como um bebê em meio a uma grande pobreza. O seu berço era uma manjedoura. Sua mãe envolveu em pano, sendo ele Deus, sendo Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se fez carne, habitou entre nós. Se fez pobre, contudo na sua vinda em glória será diferente. Ele virá com poder e grande glória. Ele virá cercado de anjos e também virá com seus santos para reinar sobre a terra. Ele voltará para exercer juízo sobre toda a impiedade. Ele voltará para livrar a Israel do extermínio dos inimigos do povo de Deus. Ele derrotará e prenderá o anticristo, o falso profeta e o diabo. E por fim ele implantará o seu reino milenial, quando reinará com os salvos que fazem parte de sua igreja amada. Concluindo, meus amados, este estudo maravilhoso sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo, nós podemos dizer que nós estudamos nas lições anteriores alguns personagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Vimos que não é fácil dissertar sobre suas vidas, testemunho, missão, por causa da escassez de informações e de dados históricos. No caso de Jesus, o maior e mais excelente personagem da história, é ainda mais difícil de descrevê-lo. Não tanto por falta de dados e informações, mas sim por causa de sua grandeza, de sua personalidade singular, de seu caráter inigualável. E não poderia ser diferente. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Que Deus em Cristo nos abençoe de uma forma muito especial. Que Deus recompense a você por estar nos acompanhando aqui em nosso canal. Amém.